Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Agora eu vou dar prosseguimento à análise que eu estava fazendo aí nos vídeos anteriores sobre o livro A Ética da Liberdade, do Rothbard, na parte aqui que ele explica como que se forma a economia e tal. E assim, na explicação dele sobre a origem do fenômeno das relações econômicas, eu não tenho nada especificamente assim para criticar, porque eu concordo, eu acho que, por exemplo, o uso de abstrações, como no caso de você imaginar uma ilha que tem uma pessoa só, que ela se aposta dos objetos que estão na ilha e tal, eu acho que isso para explicar como que funciona a, a formação das relações econômicas e a diferença dos bens de capital, bens de consumo, relação entre o cara que tem a propriedade e o cara que vende o seu trabalho e tal para ganhar um dinheiro. Isso aí, usar essas abstrações para explicar como funcionam esses fenômenos, eu acho que não tem problema nenhum, não tem nada especificamente que eu me oponha nessa exposição dele. O problema é quando ele projeta esse raciocínio que é eficiente para realizar uma explicação sobre a natureza dos fatos econômicos para a discussão sobre valores e sobre a ética. É aí que eu acho que existe problema, porque são áreas do conhecimento que eu acho que demandam formas distintas para se chegar a conclusões mais adequadas ao objeto que elas estão analisando. E como ele tenta forçar a barra aí, aí que está o problema. Então tem uma coisa aqui que eu acho que exemplifica isso, que é um trecho aqui que ele fala: voltando agora a Cruzoé e a sexta-feira, suponha que mais pessoas, C, D e E, se juntam aos dois na ilha. Cada uma especializa-se em produtos diferentes. Gradualmente, um produto em particular emerge por possuir qualidades como alto valor, demanda fixa, etc. Então aqui quando ele fala, voltando agora a Cruzoé sexta-feira, suponha que mais pessoas C, D e E. Então, como eu expliquei anteriormente nos vídeos, o problema dessa abordagem é que a partir da abordagem que é eficiente para a análise dos fatos econômicos, mas não é eficiente para a discussão sobre valores, é que essa abordagem é abstracionista e ela procura fazer uma cópia do raciocínio da lógica matemática em que as premissas, vamos dizer, em que o conteúdo aí dos entes a que as premissas se referem pode ser abstraído. Porque, por exemplo, dando um exemplo bobo, né? Você faz a equação, coloca na equação lá, 3x menos 2y é igual a zero. Aí, sei lá, não importa o que é esse x e esse y. Não importa se é laranja, se são maçãs, qualquer coisa. Não importa. Então, ele pode ser abstraído para você ver só o aspecto quantitativo daquele ente. Então, por isso que ele pode ser substituído por letras. Então, aqui, quando ele dá um nome assim, aleatório, é, dar um nome aleatório até mesmo nos exemplos do direito você pode dar, né? Tipo Caio e Tício, não sei mais o que. Mas aqui no caso ele substitui por letras, substitui C, D e E, isso aqui. Então eu acho que isso aqui exemplifica a disposição presente na linha de argumentação anarcocapitalista e libertária que demonstra a propensão desse espectro aí da esfera do pensamento político a tentar fazer uma cópia do esquema que funciona na lógica matemática para as discussões sobre valores, sobre política, sobre sociedade, e que é o abstracionismo. Uma evidência aí da forma como eles procuram realizar essa cópia é que esse abstracionismo que eles realizam como da mesma forma que no raciocínio da lógica matemática procura destacar apenas a natureza quantitativa do indivíduo, dos entes ali que ele está se referindo numa equação, por exemplo. Então, tanto isso é tão evidente que ele pode chamar de x ou y, porque não interessa o que é o x ou y, interessa só o aspecto numérico. Então ele pode substituir por letras. Então eles tentam fazer a mesma coisa no raciocínio aqui sobre ética, sobre valores, e aqui ele explica isso na análise econômica substituindo C, D e E. Então eu digo, pô, para a análise das relações econômicas em si, isso pode ser válido, mas para a discussão sobre valores, isso
não é válido, porque a discussão sobre valores, enquanto na lógica matemática a natureza desse ente que está fazendo parte ali da equação, sei lá, não interessa, só interessa o aspecto numérico, na discussão sobre valores é o contrário. A natureza do ente é o fundamental, é o que mais interessa. A natureza do ente não, a natureza do valor, vamos dizer. Como que é formado esse valor, como que é formado o valor da vida, o valor da dignidade humana, sei lá, da liberdade do ser humano. Isso é o mais importante. E não é assim uma coisa que você pode abstrair e levar em conta apenas o valor numérico daquilo e substituir por uma letra. Não é uma coisa que, foda-se o como que esse valor é constituído. Ele pode ser considerado uma letra e incluído numa equação. Ao contrário, o que mais interessa é como esse valor é construído. Então, tipo, o que é o bem? Como que você percebe o que é o bem? O bem é uma coisa que você percebe a partir das sensações agradáveis que você tem, de prazer físico e tal. E o ser humano, a partir das sensações imediatas, ele vai abstraindo e tem as abstrações de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, que são as abstrações relacionadas à ontologia, e a partir disso a partir da observação da natureza dos seres e do desenvolvimento dos seres, que leva a um estado que ele pode chamar de excelência, que é quando o ser, vamos dizer, ele coloca em prática aquilo que ele é voltado para realizar da melhor forma e depois ele não consegue realizar com tanta eficiência, então ele vai se degradando. Então tem como você ver, a partir dessa visão aí da geração, desenvolvimento e degradação dos seres, dá para você fazer um paralelo com a ideia do bem, dá para você fazer uma escala do que é bom, o que é o supremo bem e o que é o mal, o que vai degradando nesse alcance desse estado benéfico aí. Então dá para você, a partir da analogia com... Enfim, isso é só explicando como que seria o desenvolvimento metafísico, né, da ideia do bem. Então, assim, a metafísica aristotélica dá instrumentos para você, pelo menos por analogia, criar uma narrativa que vai, de alguma forma, explicar aquela sua ideia de bem, a ideia do valor da vida humana, etc. E aqui, no próprio conceito de liberdade, o Rothbard, ele tenta aplicar essa abstração, dizendo que não, aqui não interessa para a gente o conceito filosófico da liberdade, que interessa o conceito da liberdade aplicado nas relações sociais, etc. Então, tipo, ele próprio já demonstra a inclinação ao abstracionismo e a disposição em não desenvolver ao máximo possível a estrutura interna desse conceito metafísico de liberdade. E quando ele demonstra isso, na verdade, ele demonstra que a abordagem que ele está dando é inadequada, porque nesse tipo de discussão o que mais interessa, o que é mais importante é a formação do conceito de liberdade, por exemplo, no conceito de bem, no conceito da vida. O que mais interessa é você falar como ele se fundamenta, porque senão você não vai poder fazer a escala dos valores, você não vai poder ver o que é mais importante, qual valor que é mais importante do que o outro, só você se estendendo na explicação sobre a forma como o ser humano pode elaborar metafisicamente o conceito aí de liberdade, de vida, sei lá, é que tem como estabelecer uma discussão sobre valores relacionados a isso e a esses conceitos aí, e o Rothbard não faz nada disso. Então, aí a pessoa pode falar, mas isso aqui do C, D e E e tal, isso é para o raciocínio econômico, e eu próprio falei que esse processo abstracionista que procura relacionar com vamos dizer, com o raciocínio da lógica matemática, as discussões sobre as relações humanas pode até ser eficiente na economia, porque a economia é um aspecto que os valores podem ser quantificados numa moeda. Então, tipo, apesar além disso, tem o fato de que a forma como esse valor é estabelecido não é arbitrária, em grande parte é arbitrária. Tipo, o valor de um bem é o que as pessoas estão dispostas a pagar, e esse valor pode ser representado numericamente. Então, por isso, talvez, né, por isso, não estudei direito, mas o fato é que o uso aí do tipo de abstração da lógica matemática é eficiente para analisar as relações econômicas, sim. Então, o uso das letras aqui não tem problema, porque é eficiente. Mas é que tá, eu não estou dizendo que tem problema, eu estou dizendo apenas que isso é um pequeno exemplo da forma de abstracionismo que ele aplica no pensamento dele, que nesse caso específico, como ele está falando das relações econômicas, pode ser positivo,
mas que quando ele procura a partir daí fazer uma discussão sobre valores baseado no que ele viu na análise das discussões econômicas, aí isso se torna um fator que vai empobrecer a discussão, porque torna o pensamento dele mais distante da abordagem que seria adequada para você estabelecer a melhor forma possível de discussão sobre esse tipo aí de assunto, que na minha visão é a abordagem aristotélica, da filosofia clássica como um todo, né? Mas que é representada melhor no aristotelismo. Mas, enfim, aqui tentando vamos dar prosseguimento aqui ao texto do Rothbard. Então aqui ele fala... A parte principal deste trabalho será dedicada a explicar em detalhes as implicações de tal sistema, da liberdade genuína, que todo mundo tem o máximo de liberdade possível e tal. O termo livre mercado, ao significar propriamente a rede de trocas livres e voluntárias decisivamente importante, é insuficiente quando ultrapassa de alguma maneira os limites econômicos ou praxeológicos. E aí que é o problema, como que ele faz esse salto aí do raciocínio econômico da formação da economia, das relações econômicas e tal, pode até estar certo. O problema é quando ele faz o salto aí, a projeção, a partir desse raciocínio ele projeta uma filosofia moral, e esse que é o grande problema aí, tentando usar a praxeologia e tal. Pois é imprescindível constatar que o livre mercado consiste em trocas de títulos de propriedades e que, portanto, o livre mercado está necessariamente embutido em uma sociedade mais livre, com um determinado padrão de títulos e de direitos de propriedade, né? Estamos descrevendo a sociedade livre como uma sociedade onde os títulos de propriedade fundamentam-se nas realidades naturais básicas do homem, a propriedade do ego de cada indivíduo sobre sua própria pessoa e seu próprio trabalho, e sua propriedade sobre os recursos da terra que ele encontra e transforma. A alienabilidade natural da propriedade tangível, assim como dos trabalhos do homem, torna possível a rede de livres trocas de títulos de propriedade. E aí que está o problema. Como que eu vou explicar isso aqui? Quando ele fala isso aqui, ele está falando o quê? Que a partir do livre mercado, você pode, né? Deixa eu ver. Ele vai descrevendo a ideia de uma sociedade livre deduzida, que não fala diretamente que ela é uma dedução necessária a partir do livre mercado, mas ele deduz aí como uma forma possível de elaboração elaboração teórica de uma organização da sociedade a partir da ideia da liberdade que está intrínseca a uma análise de como que as relações sociais, as relações econômicas nascem, como que é o nascimento das relações econômicas a partir do exemplo do Crusoe, da forma como o ser humano toma posse de algumas coisas e realiza as trocas, ele pode alienar a sua posse para, sei lá, alugar alguma coisa que ele possua, ou sei lá, e aí a outra pessoa vai ter o título da garantia de poder usar aquele objeto que é, na verdade, a propriedade do outro, por exemplo, né? Mais ou menos isso. Então, as relações aí jurídicas o aspecto jurídico das relações econômicas, né? O aspecto da garantia da propriedade, da garantia do direito de uso daquilo, da garantia do direito à propriedade, a garantia da possibilidade de alienar algum bem de acordo com o seu interesse e tal. Tudo isso surge naturalmente a partir da análise de como que nascem as relações econômicas no exemplo do Crusoe, do cara que toma posse da natureza e a partir da mistura do seu trabalho com a natureza e tal. Então acontece o seguinte, o problema é que, como ele fala aqui, que tudo isso é deduzido a partir de fatos naturais, como a propriedade do ego de cada indivíduo, sobre sua própria pessoa e seu próprio trabalho, a sua propriedade sobre os recursos da terra que ele encontra e transforma. Então, a partir daí, você pode deduzir todo o aspecto jurídico aí da proteção à propriedade, a partir
do fato de que o homem tem a propriedade do seu próprio ego e do seu trabalho e das coisas que ele transforma na natureza. E aí que tá, eu digo que não. São aspectos diferentes, são discussões em esferas diferentes, porque quando ele pega o negócio do exemplo lá do Crusoe, etc., de como o homem pega e se apossa dos objetos, das coisas da natureza e tal, a partir daí transforma sua propriedade, isso aí pode justificar o direito à propriedade, o direito aos bens de consumo, mas não justifica o direito aos bens de capital, principalmente nos meios mais abstratos, tipo no mercado financeiro, do título de determinado negócio que você vai ter direito de consumir não sei quanto tempo depois e tal, e aí você usa aquele dinheiro para outra coisa. Tipo, as relações mais complexas aí entre as questões que envolvem os bens de capital, se você for tentar, eu não estou dando opinião nenhuma sobre como funcionam essas relações nem nada, eu só estou dizendo que a dedução da filosofia de valores que possa legitimar esse tipo de relações não é a partir do princípio de como, não pode ser a partir do princípio de que o homem tem propriedade do seu ego e que quando ele age em alguma coisa da natureza ele toma posse daquilo. Porque, por exemplo, no caso do Crusoe chegou na ilha, etc., e vamos dizer que a ilha é uma propriedade improdutiva de algum nobre, algum empresário que comprou a ilha e não está fazendo porra nenhuma com a ilha. Aí o cara naufragou, o Crusoe naufragou na ilha, aí ele pegou, sei lá, um coco dos coqueiros que tem lá da ilha, ele foi e consumiu o coco. Então, beleza. Se você for olhar ali, imediatamente o fato da liberdade do uso que ele está fazendo daquilo, o coco é de propriedade dele, porque ele pegou, ele consumiu, etc. Só que, na verdade, se você for tirar todas as conclusões do aspecto jurídico da proteção do direito à propriedade, a partir aqui do anarcocapitalismo, considerando que isso é inalienável para o ser humano por causa do fato dele ter a propriedade do seu próprio corpo, se você chega ali no caso do Crusoe, então a propriedade da ilha, mesmo o Crusoe ele roubou o coco, na verdade, nessa análise, mesmo ele tendo roubado o coco, roubado os alimentos ali que estão disponíveis na ilha, então, mesmo ele tendo consumido aquilo diretamente, a propriedade não é dele, a propriedade é do milionário que comprou a ilha e está sem fazer porra nenhuma com a propriedade improdutiva lá, entendeu? Que ele adquiriu. Só que é improdutivo aquilo. Para ele, não tem como você fazer entre a posse do milionário, a propriedade, o fato de o milionário ter propriedade sobre a ilha, e a posse do Crusoe ali na ilha, tem um abismo que, se você chegar na teoria do Rothbard, não tem como você criar gradações aí na sua compreensão desse fenômeno que levem em consideração a existência desse abismo. Porque simplesmente você ia dizer que a propriedade é do cara que é o dono da ilha, que mesmo sem fazer porra nenhuma da ilha, ele está aproveitando o dinheiro, sei lá, em outro lugar, esqueceu da existência, esqueceu que ele tem a propriedade da ilha. Vamos supor. Então, pela ideia do direito inalienável à propriedade, a partir do fato de que o homem já nasce com a propriedade do seu corpo, e na medida que ele consome cada coisa assim que vem na natureza, ele reafirma o seu direito à propriedade. Se você fosse partir daí, a propriedade da ilha é do Crusoe, não é do milionário que esqueceu que ele tem a ilha. Só que se você for considerar a propriedade uma coisa inalienável e impossível de outra pessoa chegar e ferir, então a propriedade não é do Crusoe, mesmo ele tendo ido lá, consumido os frutos das árvores que estão naquela ilha, a propriedade não é dele, tudo ele roubou do milionário que esqueceu que tem aquela ilha. Então, assim, eu tô explicando isso para quê? Para você ver que a discussão sobre a forma como o homem, como o conceito de propriedade nasceu, como as relações econômicas nasceram, de como o homem se apossou das coisas da natureza, é uma discussão separada da garantia jurídica da propriedade. E aqui o que ele fala, da sociedade livre, etc., não é sobre a forma como o homem se apossa dos bens, é sobre a garantia jurídica da propriedade. Então é outra discussão. E quais são os valores que tem que ser a base da garantia jurídica da propriedade? Se os valores são a análise do fato da liberdade do ser humano,
análise do fato da liberdade do ser humano não quer dizer nada, como eu disse, como eu pretendo explicar posteriormente. O que vai dizer alguma coisa é a análise do fato de que o ser humano tem a propriedade sobre a natureza inegavelmente. Então, se você for partir disso para criar uma filosofia que sustente a garantia jurídica dos bens, dos bens de capital e dos bens de consumo, então a garantia jurídica pode ser aplicada somente se você partir só desse ponto para fazer essa dedução. Não tem nada que negue que a garantia jurídica possa ser aplicada apenas aos bens de consumo e não aos bens de capital. Por exemplo, o negócio do Chesterton, eu acho que é 2 alqueires e uma vaca, um negócio assim, cada pessoa tinha que ter uma coisa básica só para sobreviver e tal, o resto não precisava. Então, basicamente, tipo, o cara tem uma hortinha em 2 alqueires e tem uma vaca, e todo o sustento dele dá para ele tirar desses produtos. Então, tipo, ele só vai ter direito à propriedade desses produtos que estão diretamente relacionados ao sustento dele. Se ele quiser, sei lá, penhorar uma joia ou comprar ações no mercado financeiro, coisa... Se você partir apenas do exemplo do Robinson Crusoe na ilha para deduzir o direito à propriedade, o cara não tem direito. O cara só tem direito a 2 alqueires e uma vaca, que estão diretamente ligados ao consumo dele. E, porra, eu não sou a favor disso, muito menos o Rothbard, ele defende o oposto disso, porque isso é basicamente o anarcomunismo, entendeu? O anarcomunismo não nega que a pessoa tem o direito aos bens de consumo, a propriedade dos bens de consumo. No anarcomunismo a pessoa pode ter propriedade, só que a propriedade só dos bens de consumo, o resto é coletivizado, etc. É mais ou menos por aí. Então, se você for partir apenas do fato de que o homem age na terra e ele mistura o seu trabalho na terra e tudo mais, você pode sustentar a economia de livre mercado, etc., mas você também não tem nada que te impeça de sustentar também o anarcomunismo, porque a propriedade do que você está consumindo diretamente, que está diretamente relacionado à sua sobrevivência, o anarcomunismo também afirma. Então, tipo, essa base filosófica não é a única suficiente para você justificar o livre mercado. Então tem que ter outros fatores. Quais fatores que seriam mais eficientes? Na minha visão, o bem. Na minha visão, a ideia metafísica de bem, que é construída a partir das categorias do aristotelismo, que eu já expliquei aqui várias vezes e tal. A ideia de bem é que vai legitimar o fato do homem poder, sei lá, comprar ações no mercado financeiro, poder penhorar um anel, penhorar uma joia, ou o cara poder ter a propriedade de uma fazenda e não fazer porra nenhuma, é uma propriedade improdutiva, mesmo assim ele tem o direito àquilo. A única... Pode até ser, eu concordo até com os libertários anarcocapitalistas no fato de que uma garantia ampla ao direito à propriedade, por exemplo, um prazo muito longo para o cara que invadiu uma propriedade ter direito ao uso capião, você estender o prazo do uso capião, você flexibilizar a questão da propriedade improdutiva, até que ponto que a propriedade é considerada improdutiva ou não. Só é improdutiva se o cara ficar, sei lá, 50 anos sem fazer nada. Eu acho que tipo, você fortalecer o direito à propriedade é bom. Eu não concordo com o direito absoluto à propriedade, que seria o anarcocapitalismo, o princípio de não agressão, etc. Mas ter tipo, uma margem muito ampla de garantia do direito à propriedade, eu considero bom. Mas por quê? Não é porque o homem, desde os princípios e tal, misturou o seu trabalho com a terra. Não é por causa disso. Porque isso poderia dar margem também para justificar o anarcomunismo. Eu defendo isso porque é o melhor para a sociedade. Historicamente foi provado que as sociedades mais prósperas foram as que as pessoas tiveram uma margem relativamente ampla de garantia do seu direito à propriedade. Mesmo não sendo apenas a propriedade dos bens de consumo, mas também se estendendo para a propriedade dos bens de capital e até o mercado financeiro, etc. Historicamente foi provado que as sociedades onde tinha uma margem maior de proteção a esse direito foram mais prósperas. Então, não é porque o homem nasceu com a propriedade do seu corpo e porque ele misturou seu trabalho à terra, não é nada disso. Isso pode até ser verdade, mas isso não vai ser o ponto de partida da argumentação a favor da proteção do direito à propriedade. O ponto de partida vai ser simplesmente a ideia do bem comum, a ideia do bem, a sociedade, etc. E essa ideia do bem, qual que é a melhor forma de você elaborar aquilo intelectualmente para o ser humano compreender? É o aristotelismo. E aí você pode falar, mas o aristotelismo é impreciso, é
fantasmagórico, sei lá o quê. Aí eu digo, se você acha que só existe uma linha possível para chegar ao conhecimento, você está sendo fetichista. Você está considerando o meio de chegar ao conhecimento mais importante do que o próprio conhecimento. Porque se você considera o próprio conhecimento o objeto mais importante, então, por exemplo, a obra de arte, você vê um desenho hiperrealista e um desenho de uma criança, ou sei lá, como que um juiz vai avaliar a performance de um atleta na ginástica artística, sei lá. Para o cara leigo, olhando ali as performances, porra, todas foram muito bonitas e tal, todas foram perfeitas. Mas o juiz ali capacitado, ele tem um padrão, um parâmetro próprio para chegar à verdade no julgamento da performance de um atleta daquela modalidade, que os outros têm a menor ideia. O cara que vai julgar uma obra de arte, ele tem um parâmetro próprio para julgar aquilo. Então, assim, se até uma coisa como, sei lá, a ginástica artística ou as obras de arte tem um parâmetro próprio para chegar na verdade sobre aquilo, por que, que não tem nada a ver com a lógica matemática, por que para você chegar à verdade, o único parâmetro que existe vai ser da lógica matemática? Não tem sentido. Então você vai ter que ver um parâmetro que melhor se ajuste ao objeto que você está analisando, que é a realidade. E que no caso da discussão sobre valores, por exemplo, bem, o direito à vida, o direito à liberdade, etc., qual que é o caminho que te permite ter mais informações e uma compreensão melhor do objeto que você está observando, que é a verdade? É o aristotelismo. Então, mas não é perfeito, não é 100% tal. Mas por que tem que... Quem falou que você vai... Existe um meio perfeito para você chegar à verdade? Da mesma forma que não existe um meio perfeito, exaustivo para você chegar a uma verdade sobre a performance dos atletas da ginástica artística, ou sei lá, ou para a produção de um desenho hiperrealista. Você pode transformar aquilo, você pode mensurar, transformar aquilo numericamente, mas essa a forma de transformar aquilo em números não tem nada a ver sobre a forma como aquilo foi produzido. Também não tem a ver com a forma como os especialistas julgam aquilo, porque o especialista não vai ficar medindo, não precisa ficar medindo ali as proporções do desenho para saber que o desenho é de uma qualidade melhor. Enfim, tudo isso eu já expliquei nos vídeos anteriores, mas é só para definir por que o aristotelismo, então, tem que ser o melhor meio possível para você chegar à objetividade e à verdade nas discussões sobre bem, sobre o que vai ser melhor aplicável à sociedade, filosofia política, filosofia das relações sociais, etc. Então, dando prosseguimento aqui ao texto do Rothbard, tentar, como no isolamento de Crusoe, mas em um ambiente de civilização, de harmonia, de sociabilidade, e enormemente mais produtivo, por meio de trocas de propriedade com seus semelhantes. Tá. A liberdade absoluta, então, não precisa ser perdida como um preço a pagar pelo advento da civilização. Os homens nascem livres e nunca precisam ser acorrentados. O homem pode alcançar a liberdade, a fartura, a liberdade e a civilização. Então aí que tá. Tudo isso, os homens não precisam ser acorrentados, isso aqui tudo isso é muito bonito, muito poético, mas acontece que se você for analisar filosoficamente, de forma mais elaborada, isso aqui que ele está falando, isso tem 1 milhão de problemas. A começar pela própria definição do conceito dele de liberdade, o que seria liberdade, o que seria liberdade absoluta, que ele próprio já disse que não interessa muito para ele. O que interessa é apenas entender a liberdade tal como ela se reflete nas relações sociais, etc. E que é o que interessa para o capitalismo. Só que, como eu já falei anteriormente, nas discussões sobre valores, nas discussões sobre moral, o fundamento do princípio que você vai incluir na discussão é tudo, é muito importante. Não é igual na matemática, que você pode abstrair e substituir por uma letra. Então, você definiu que a liberdade é muito importante aqui. Então, ele falou primeiro, né? Aliás, eu acho que ele fala até posteriormente, em textos mais à frente aí do livro, que... Não, mas ele já mencionou antes também que a liberdade não é poder, existe a diferença entre a liberdade e poder e tal, e que na civilização o homem não pode abrir mão da liberdade absoluta. Então, beleza. Só que se, por exemplo, na civilização, na sociedade civilizada, o homem tem a liberdade absoluta, o que é a liberdade absoluta? Para o Rothbard, é apenas o direito à propriedade, é apenas você poder fazer o que você quiser com o seu corpo, você poder pensar no que você quiser sem ninguém para te impedir. Mas a liberdade absoluta automaticamente permite que o homem
exerça a sua inteligência de forma absoluta, porque a sua inteligência é a sua propriedade, etc. Então, a sociedade onde os homens têm liberdade absoluta, no própria definição do Rothbard, é uma sociedade onde os homens podem pensar o que eles quiserem. Então, assim, se numa sociedade que os homens podem pensar o que eles quiserem, e se eles, por acaso, através dessa liberdade de pensamento, chegam a uma conclusão filosófica que defenda o comunismo, defenda que a pessoa não pode ter direito à propriedade. Aí como vai fazer na questão aí do Rothbard? Mas as pessoas não vão poder infringir a liberdade das outras, não vão poder infringir a propriedade das outras porque elas vão estar infringindo a liberdade dos outros também. Mas aí, pô, então ela não tem a liberdade dela pensar o que ela quiser, se ela não pode colocar isso em prática, aí, porra, mas aí é uma restrição do poder, porque a liberdade é apenas uma coisa interna e uma coisa que tem a ver com a pessoa, com o próprio corpo, com a própria relação dela. Mas aí que tá, que medida que uma coisa é liberdade, que medida que uma coisa é poder? Porque se, por exemplo, o cara na sociedade anarcocapitalista foi lá, exerceu a liberdade sobre o pensamento e tal, e aí ele chegou à conclusão que é melhor uma sociedade comunista, que todo mundo abra mão da sua propriedade, e foi lá, juntou um grupinho e tentou convencer outras pessoas a abrirem mão da propriedade. Então essas pessoas não vão poder infringir o direito à propriedade de outras pessoas. Então por que elas não vão poder? Porque vai existir um poder que vai ser coercitivo, que vai impedir que elas exerçam a liberdade. Então as outras pessoas, que elas não têm só a liberdade dentro da cabeça delas, elas têm que ter o poder para impedir que as outras pessoas infrinjam a propriedade dos outros. Então o que garante a sociedade, que na visão do Rothbard é perfeita, é maravilhosa, todo mundo tem a liberdade absoluta, tá ótimo. Mas o que garante essa sociedade que todo mundo tem liberdade absoluta não é a liberdade no sentido que ele falou de liberdade meramente interior, é justamente o poder. Que é justamente o poder de você impedir uma pessoa de infringir a propriedade do outro, impedir uma pessoa de infringir, de roubar o outro. E isso demanda um poder. Então aqui, pelo próprio conceito dele de liberdade interna, você vê que esse conceito de liberdade meramente restrito, meramente às relações internas, que não se reflete um poder, não quer dizer nada. Então, tipo, o cidadão da Coreia do Norte, da China, também tem liberdade, porque ele pode pensar o que ele quiser, só não pode executar. Então, o que define se a sociedade vai ser livre ou não é o poder e o que o poder político e poder do uso da força vai ser direcionado. Não é a liberdade, nem o respeito à liberdade. É o próprio poder e o respeito ao tipo de relações que são legitimadas pelo uso desse poder. É isso que iria garantir uma sociedade anarcocapitalista. Então você vê essa inconsistência na própria definição dele ali. Não deu para falar tudo que eu queria nesse vídeo, mas vou prosseguir nos próximos. Por enquanto é isso, muito obrigado.